Amém? Peço a todos que tomem assento, por favor. Desde já agradeço grandemente pelo convite do irmão Eliel e pela confiança do nosso pastor Eliaque, que aqui me confia essa tribuna. E agradeço ao meu Deus pela oportunidade maravilhosa de estar louvando e exaltando seu santo nome com esse povo maravilhoso aqui de Jaguaré 2. Estive nessa congregação há muitos anos atrás, no tempo que o pastor Albino foi dirigente. Era numa outra rua, não era dessa rua aqui não. E agora está aqui a congregação nesse local muito bonito, muito amplo, e Deus está operando maravilhas nesse povo. É um culto muito gostoso, muito maravilhoso. O Espírito Santo de Deus tem se movido, tem falado, e esses louvores agora muito nos alegraram, que nos trouxe à memória esse desejo maravilhoso de estar na presença do Todo-Poderoso. Louve, exalte, adore o Senhor nesta noite, porque você tem o selo da promessa. Você foi predestinado e predestinada a estar nas mansões celestiais com Cristo Jesus. Ele mesmo disse que nos levaria para si, para que onde Ele estiver, nós também estejamos juntamente com Ele. Esse é o motivo pelo qual nós louvamos, nós adoramos, nós exaltamos, nós glorificamos, e nós estamos aqui na presença dEle, louvando em espírito e em verdade, porque nós temos a bendita promessa de sermos arrebatados desta terra e sermos levados juntamente com Ele para os ares. Mas antes disso, temos trabalho a fazer, e o convite foi para trazer uma mensagem num culto de conscientização missionária, e é isso que nós pretendemos fazer. O Espírito Santo de Deus nos deu uma palavra simples e profunda. Quantos creem que o Senhor continua falando aqui nesse lugar, e que Ele vai falar profundamente o teu coração nessa noite? Abra a Sagrada Escritura no Evangelho segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, o capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Então vou fazer a leitura. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, guarde essa palavra, guarde essa informação. Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo chamado Mar da Galileia também. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam, preste atenção, lavando as redes. Guarda essa informação. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco. Guarda essa informação, por favor. Assentando-se, afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, presta atenção, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique, ou quase naufragavam. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão.
E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás o quê? De homens. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, presta atenção, deixaram tudo e o seguiram. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Uma palavra simples e uma palavra direta. Nós temos aqui um importante ensino da parte do Espírito Santo de Deus para o meu e para o teu coração. Veja, eu quero rapidamente destacar alguns pontos fundamentais, alguns pontos importantes desse trecho lido aqui da palavra de Deus, que vão enriquecer a tua vida, que vão enriquecer o teu ministério, a tua caminhada cristã. Temos aqui algumas informações fundamentais que nos são comunicadas pelo Dr. Lucas, alguém que foi usado por Deus de uma forma extraordinária, foi usado por Deus com muita acuidade na busca por informações. Ele se apresentou como um pesquisador, querendo nos comunicar informações relevantes para a nossa edificação, para que nós viéssemos a servir e adorar ao Senhor Jesus da forma correta, para que nós venhamos a caminhar da forma correta na presença de Deus. Por isso que ele foi detalhista na apresentação dessas informações. E quando ele, uma vez investigado essas informações, orientado pelo Espírito Santo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele registra para nós esses fatos aqui, tenha certeza de uma coisa: o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da triunidade, que está presente desde a criação de todas as coisas, que é eterno, que sabe de todas as coisas, que sonda até as profundezas de Deus, ele via essa noite, ele via este momento, ele via você assentado nesses bancos, e ele tinha um compromisso profundo, um compromisso sério com você, de trazer a você aquilo que você precisa, para que você caminhe na presença de Deus, da forma como Ele quer que você caminhe, da forma como Ele quer que você ande, da forma como Ele quer que você se apresente. Então o Espírito Santo de Deus nos comunica essas informações, porque elas são relevantes para nós. E a primeira informação que eu me deparo aqui, é em relação ao Senhor Jesus Cristo, no exercício do seu ministério. O Senhor Jesus Cristo, quando estava exercendo o seu ministério na forma humana, quando Ele veio até nós, por um processo chamado kenosis, ou esvaziamento, conforme Paulo descreve lá na carta aos Filipenses, que Ele esvaziando-se, Ele abrindo mão não da sua deidade, porque Ele permanece sempre Deus. Ele mesmo estando aqui entre nós na forma humana, Ele não deixou de ser Deus, Ele recebia adoração como Deus, Ele perdoava pecados como Deus. Ele disse a Filipe: quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim, porque Ele é Deus. Mas Ele sendo Deus, como Paulo disse, não abriu mão de se tornar na forma humana. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se diminuiu a si mesmo e veio até nós. Ele estando assentado no trono de glória, de eternidade, coroado, com o seu manto de glória, com o seu cetro na mão, Ele atende ao chamado missionário. E eu me alegrei muito nessa noite, quando já foi dito aqui no comecinho do culto, não sei se você pegou. O missionário por excelência chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o padrão, Ele é o paradigma, Ele é a referência, Ele é o primeiro dos missionários. É Ele que antes da fundação do mundo já estava disposto a vir até nós, morrer na cruz do Calvário, por aquele que viria posteriormente necessitar da sua salvação, do sangue derramado na cruz do Calvário. Ele, na sua presciência, Ele viu a minha e a tua necessidade, e Ele se dispôs a descer até nós, abrir mão da sua glória, abrir mão dos seus privilégios, abrir mão do ambiente que estava na luz inacessível, como Tiago disse, e encarnar, entrar num corpo humano, sem pecado, mas um corpo humano. Entrou num corpo humano, foi perseguido já na infância,
quando mataram aqueles inocentes, foi levado para o Egito, foi trazido de volta, deslocado de Belém para Nazaré, devido ainda à perseguição daqueles monarcas. Viveu como um homem, mas não em pecado. Andou no meio de nós. Como João disse, era possível tocar a palavra da vida. Se materializou, se tornou um ser humano. Viveu entre nós com todas as limitações de um ser humano. Teve fome, teve sede, se cansou. Exerceu o ministério, foi até João Batista. João disse: eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus disse: para que se cumpra toda a justiça. Então ele foi batizado por João ali nas águas. Tendo saído das águas, o Espírito Santo desce sobre ele, na forma corpórea como de pomba, e do céu brada a voz que diz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. As 3 situações de tentação em que ele venceu todas, subordinado à vontade de Deus, subordinado à direção do Espírito Santo de Deus. Exerceu seu ministério, curou enfermos, realizou milagres, expulsou demônios, pregou a palavra de Deus, se apresentou como um servo submetido à vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus em todas as coisas. Devido ao posicionamento do Senhor Jesus Cristo, esse texto nos diz a primeira verdade. O Senhor Jesus Cristo exerceu a vontade perfeita de Deus na sua vida. E por ele ter se posicionado no centro da vontade de Deus, quando ele se apresentou para exercer o ministério, as portas da missão estavam abertas diante dele. As pessoas tinham necessidade de chegar até ele para ouvir a palavra de Deus. As pessoas iam até ele para buscar nele aquilo que poderiam encontrar como solução para as suas necessidades, como solução para os seus problemas. Assim Jesus, quando se apresenta, capítulo 5, versículo 1, diz: e aconteceu que apertando-o a multidão, isso me diz que quando você se posiciona diante de Deus, quando você anda conforme a vontade de Deus, quando o Senhor é o centro da tua vida, quando você está no centro da vontade de Deus, não há quem possa impedir o trabalhar de Deus através da sua vida. Não há muros que possam impedir, não há demônios que possam te impedir, não há dificuldades que possam te vencer, porque a mão poderosa de Deus está sobre a sua vida, assim como a mão poderosa do Pai estava sobre o Filho. E o Filho se posicionou para cumprir a vontade do Pai. E quando o Filho se posicionou para cumprir a vontade do Pai, aqueles que estavam em volta dele foram até ele para encontrar nele algo de Deus para as suas vidas. E aí nós temos a segunda verdade que nós encontramos aqui. As pessoas, na situação em que elas estejam, nós não sabemos o que elas precisam, mas de uma coisa nós temos certeza: todas elas precisam de Deus. Todas elas precisam de Deus. Todas elas têm um buraco. Todas elas têm um vazio existencial. Todas elas têm uma necessidade nunca sanada, uma sede nunca saciada, uma fome nunca resolvida, nunca sanada, um problema que nunca se resolve. Todas elas têm uma angústia que nunca é solucionada por nenhum tipo de medicamento, por nenhum tipo de situação. Por quê? Porque é um buraco do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus na vida deste e desta que necessitam chegar até Ele para encontrar salvação. Quando Jesus se apresenta, presta atenção, o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Se posiciona na presença de Deus, se posiciona de acordo com a vontade de Deus, prioriza a vontade de Deus sobre a sua vontade pessoal. Quando você fizer como filho de Deus, porque quando Jesus veio até nós, veio para nos dar um exemplo, veio para trilhar um caminho que nós vamos trilhar juntamente com Ele. Nós também, para ser salvos, passamos pelo batismo, passamos pelo monte da transfiguração, na qual o Senhor se manifesta poderosamente na nossa vida, passamos pelos momentos de glória, pelos momentos de poder, mas também passamos por Getsemane, mas também passamos por Calvário. Todos aqueles que quiserem chegar em Nova Canaã, em Nova Jerusalém,
no céu de glória, como foi louvado aqui, tem que passar por Calvário, tem que crucificar o velho homem, e tem que tomar cada dia a sua cruz, e tem que seguir pelas trilhas do Nazareno, tem que andar pelo mesmo caminho que Jesus Cristo abriu para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você se posiciona, não é você que vai correr atrás das pessoas, não é você que vai persegui-las para tentar entregar uma literatura. Deus vai colocar você nesse bairro como referência. Deus vai colocar você nesse bairro como luz no meio das trevas. Deus vai colocar você nesse bairro como uma cidade edificada sobre os montes. Deus vai colocar você no seu contexto como uma luz que não pode ficar debaixo da cama, tem que ficar no lugar de destaque, não por causa de você, mas por causa do Deus que está na sua vida, por causa do Deus que se manifesta quando você abre a sua boca. Você não vai pregar teologia, você não vai pregar filosofia, você vai pregar Jesus de Nazaré e aquilo que Ele fez através da sua vida. Jesus de Nazaré, que veio para cumprir a vontade do Pai. E quando Ele se posicionou, a multidão veio até Ele. Entenda, a multidão veio até Ele, a multidão o apertava. Assim também, as pessoas precisam de Deus, querido. As pessoas precisam de Deus. Não interessa se ela está lá no lixo, embriagada, ou cheia de drogas, ou cheia de doenças, ou cheia de carrapato, e largada lá, as pessoas passam e desprezam, não olham para ela. As pessoas olham e vê lixo. Deus olha e vê um pregador. Deus olha e vê um homem de Deus. Deus olha e vê um pastor. Deus olha e vê um líder. Tem a visão de Deus, não visão de carne, não visão humana. Tem a visão de Deus. Como Eliseu teve visão de Deus quando Geazi viu eles cercados pelos exércitos. E Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos desse carnal que está olhando só pela carne, que está vendo só a dificuldade, está vendo só o adversário. E quando o Senhor abriu os olhos dele, o exército sírio continuava lá, mas em torno deles estavam carros e cavalos de fogo. Não interessa o tamanho do adversário, interessa o tamanho do Deus que está sobre a sua vida. Os olhos espirituais abertos para o mundo de Deus. Jesus Cristo está em nós. Jesus Cristo mora em nós. Paulo disse: não vivo mais Joaquim, não vivo mais Mateus, não vivo mais José, não vivo mais Joaquim, cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de erro, cheio de medo, cheio de timidez. Não vivo mais. Cristo vive em mim. Se eu abrir a boca por mim mesmo, não sai nada. Se eu abrir a boca por mim mesmo, é só lorota, é só conversinha. Se eu emprestar minha boca para Jesus Cristo, ninguém me segura nessa hora. Paulo disse: não quis saber outra coisa entre vós. Veja, Paulo que estudou desde a infância aos pés de Gamaliel. Meu irmão, Paulo não era pouca coisa, filho, desculpa. Paulo não era pouca coisa. Paulo estudou desde a infância aos pés de Gamaliel, um dos homens que integrava o Sinédrio, que era o supremo, não é corte inicial, o supremo de Israel. Gamaliel, estudou aos pés de Gamaliel. Tinha que ter muita, para remunerar um professor desse para estudar com ele. Paulo era poliglota, falava hebraico, grego, latim, e tinha cidadania romana por nascimento, não é porque ele comprou. Paulo não era pouca coisa. Tá, e daí? Era teólogo do Mackenzie, pós-doutor, pós-doc, tá? E aí ele diz o seguinte: não quis saber outra coisa entre vós. Teologia, filosofia, grego, hebraico, aramaico. Não quis saber outra coisa entre vós, senão Cristo. Presta atenção, senão Cristo. Senão Cristo. Senão Cristo. Senão Cristo. Senão Cristo. Senão Cristo. Esta igreja é cristocêntrica, ou deixa para lá, esquece, não adianta. Senão Cristo e este crucificado. Salvação para todo mundo, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas salvação para aquele que crê. O crucificado está dentro de você, habita dentro de você. Não quis saber outra coisa senão Cristo e este crucificado. Aleluia. Salvação para todo aquele que
crer. Você não precisa. Não, deixa primeiro eu fazer um curso, deixa primeiro. Não. Abra a sua boca e fala de Jesus de Nazaré. Escuta aí, crente! O crucificado, o ressuscitado, aquele que está presente, aquele que quando Estevão estava sendo apedrejado disse: os céus estão abertos e eu vejo o meu Senhor em pé, à destra do Todo-Poderoso, recebendo o seu herói que estava ali sendo apedrejado. Jesus Cristo e esse crucificado. O que acontece com Jesus Cristo e esse crucificado que está entre nós? Ressurreto, glorioso, glorificado, todo-poderoso, que disse naquele dia, quando se encontrou com os discípulos: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Glórias ao nome dele. O que acontece? Jesus se manifesta. Por Jesus estar no centro da vontade de Deus, as pessoas vinham até ele. E o que acontece? Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu. Eu não vou usar argumentação para convencer as pessoas para serem salvas. Ninguém é salvo por convencimento. Ninguém é salvo por argumentação. As pessoas são salvas pelo trabalho que o Espírito Santo de Deus já está fazendo nelas. O Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a única coisa que você tem que fazer é se posicionar corretamente, cristocentricamente, em obediência e subordinação à palavra de Deus, entendendo que Ele é Senhor e você é servo. Se posicionar diante de Deus e pregar Cristo e esse crucificado, como Paulo disse lá aos Coríntios. E aí quando a gente vê Jesus se posicionar dessa maneira, a multidão vem até ele. Quando a multidão vem até ele, a multidão o aperta. Por quê? Porque precisam de Deus. As pessoas precisam. Se elas estão no lixo, como eu estava falando agora há pouco, ou se elas estão num carro importado. Se elas têm uma empresa, ou se elas têm só dívida. Se elas têm saúde, ou se elas estão padecendo numa maca. Todas elas precisam de Deus. Aleluia. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por conhecimento. Todos eles são salvos por uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. A salvação está numa pessoa e não numa ideia. A salvação está numa pessoa, não numa doutrina. A salvação está numa pessoa, não numa instituição. Não é a Assembleia de Deus que salva. É o Jesus que é adorado aqui dentro. Este salva. E Ele está com você. E Ele vai com você. E Ele disse: estarei contigo até a consumação dos séculos. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não cai uma linha sequer. Então é nessa palavra que você prega. É nesta palavra que você evangeliza. É nesta palavra. Pode ser quem for, pode ser doutor. Pode falar, pode abrir a boca, falando tudo errado, não importa. Falando nós vai, nós rumo, nós viemos. Não interessa, abre a tua boca. Aleluia. E quando Jesus te usar, o doutor vai ter que pedir oração para você, para receber o Jesus que você tem e que ele não tem. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado ao Pai, bendito ao Pai, que revelaste essas coisas aos pequeninos e as ocultastes dos grandes, daqueles que são ricos em si mesmos. Nós não somos ricos em nós mesmos. Nós somos vasos de barro. E temos um tesouro precioso dentro de nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o vaso é de barro. O vaso é defeituoso. O vaso é grosseiro. Mas Jesus que está dentro do vaso é precioso, é maravilhoso, é extraordinário, é príncipe da paz, é Deus forte, é todo poderoso, é Pai da eternidade, como diz Isaías. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus se posicionou e o povo veio. E o que aconteceu? E o povo apertava. E o que Jesus fez? Jesus foi até uns camaradas que tinham tentado pescar a noite inteira. Isso aqui para mim é o jornal, não é de ontem, não é de hoje mesmo. Isso aqui para mim é um jornal. Jesus foi até eles. Eles pescaram a noite, tentaram pescar, né? Tentaram pescar a noite inteira, zero, não conseguiram nada. E eles já tinham encostado o barco. Encostou o barco, irmão, acabou. Já era, desistiu.
encostou o barco. Estavam fazendo o quê? Lavando a rede. Bom é quando o cara não está lavando rede, ele paga alguém para lavar. É bom quando ele está tirando peixe. Peixe graúdo, peixe grande. Aí, não, lava aí a rede para mim, que eu tenho muito peixe para vender. Esse que é o interesse do pescador, não é lavar a rede. Ele estava lavando rede por quê? Estava sobrando tempo. Por que estava sobrando tempo? Porque ele estava fracassado. Você não pegou? O Espírito Santo de Deus está falando com você. Jesus Cristo chega na minha e na sua vida, não é quando a gente está no topo, não. Não é que a gente tá, não é quando a gente está top, não. Não é quando a gente está arrebentando nas mídias sociais, não. Jesus chega na minha e na tua vida quando a gente está arrebentado. Jesus chega na minha e na sua vida quando a gente é projeto falido. Hoje você está aqui, terno bom, gravata boa, né, de seda, perfume caro, muito lindo, bolsa aí, chique, demais, bonita, relógio, celular, muito bom. Hoje você está uma maravilha. Só que Jesus não te conheceu assim. Jesus não te conheceu assim, não. E mesmo aqueles que nascem em berço evangélico, Jesus Cristo vem até ele, e muitas das vezes a família não consegue comunicar a mesma fé, e ele precisa ter um encontro com Jesus. Ele precisa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então Jesus te encontra, não é dessa maneira. Jesus encontra você quando você está confuso, você está triste, você está fracassado, você está acabado, você encostou o barco, você está lavando a rede. É aí onde Jesus te encontra. Foi aí onde Jesus te viu. Foi aí onde Jesus investiu em você. Jesus investiu em você quando ninguém investia. Jesus te amou quando ninguém te amava. Jesus te quis quando ninguém queria. Jesus te encontrou quando todo mundo te evitava. E ele te encontrou. E ele foi até você. Entendeu? Pedro, Tiago, João, com a cara descaída, tristes, decepcionados, falidos, havia encostado o barco, sei lá, vocês não iam até vender aquele barco. O que Jesus faz? Jesus chega e entra no barco. Coisa linda, coisa maravilhosa. Glorifica a Deus nesta noite, porque Ele entrou na tua vida. Ele entrou no teu barco. Ele entrou na tua história. O que era um ponto final, Ele puxou e fez um ponto e vírgula e disse: continua a partir daqui. Até aqui foi derrota, até aqui foi confusão, até aqui foi pecado, e a partir daqui eu escrevo uma nova história. Uma história para a honra e glória do nome do Senhor. Uma história que glorifica a Deus. Uma história que vai ser para testemunho das demais pessoas. Jesus Cristo entrou no meu barco. E o barco era barco de um cara fracassado. Era barco de um cara que não deu certo. E Jesus entra no barco e diz assim: me empreste seu barco. Talvez Pedro olhou, falou assim: oxe, mas tem um cara ali com um iate, ó. Tem um cara ali com, né, os barcos muito mais modernos. Só ilustrando, tá? Claro que foi anacrônico, né? Mas somente para ilustrar. Tem barcos muito melhores. Tem barcos muito melhores. Mas Jesus disse: não, é você. Foi você que eu escolhi. É você que eu quero. É através de você que eu vou glorificar o meu nome. Paulo disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Jesus Cristo responde: não, não vou tirar. A minha graça te basta. O meu poder se manifesta através da sua fraqueza. Quando você está bonitinho, falando bonito, falando tudo certinho, muito bem, glória a Deus por isso. Mas Jesus, Ele não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado com isso. É na sua fraqueza que Ele glorifica o nome dEle. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: é fulano? Se fosse ciclano, beltrano, aí eu até entendia que tem diploma, tem isso, tem aquilo, fala bem, né, argumenta e tal. Mas ele, ela, ser usado por Deus dessa maneira, evangelizar dessa maneira, ser procurado pelas pessoas como está sendo, ser uma testemunha do poder de Deus como está sendo,
Porque é na sua fraqueza que Jesus Cristo vai glorificar o nome dele. Quanto mais você é fraco, quanto mais você é frágil, quanto mais você diz não posso, Jesus diz: eu sou o Todo-Poderoso e eu posso. Eu entro na sua vida e eu faço em você, através de você, aquilo que você nunca imaginaria. Por isso que ele diz em Isaías: os meus planos são maiores do que os vossos. Você tinha um plano: ganhar dinheiro, comprar um carro, comprar uma casa na cidade, outra no campo, outra na... Jesus disse: só isso? Só isso? É só isso que você quer? Dinheiro? Paulo disse: aqueles que buscam em Cristo somente para esta vida são o quê? Os mais. Tem pessoas miseráveis, mas Paulo disse: são os mais miseráveis. Por quê? Jesus tem muito mais do que carro. Jesus tem muito mais do que casa. Jesus tem muito mais do que dinheiro. Jesus tem muito mais do que ouro. Jesus tem poder de Deus para a nossa vida. Jesus tem revestimento de poder do Espírito Santo sobre nós. Jesus tem operação de maravilhas a fazer através de nós. Jesus tem salvação para as almas através da minha e da tua pregação. Quando você abre a sua boca, Jesus pode fazer muito mais. É esse que é o segredo. Jesus pode fazer muito mais, mas depende de você. Pedro emprestou o barco dele. Eita, vou encerrar. Pedro emprestou o barco dele. Tá bom, então vai. Jesus pega, passa um pouco e começa a pregar para a multidão. Ou seja, o barco de Pedro, o barco do fracassado, vou colocar assim, o barco do tímido, o barco daquele que não abre a boca para falar nada da parte de Deus, daquele que tem vergonha. Quem já viu tem vergonha? O pecador, o ímpio, que tem que ter vergonha do pecado dele. Aquele que serve a Cristo tem que bradar em alta voz, como Davi disse: eu te louvarei no meio dos deuses. Você vai abrir a sua boca e você vai glorificar a Deus aonde você estiver. Então ele diz: olha, tá bom, vai. Aí Jesus começa a pregar a partir do barco de Pedro. E o que acontece? O ministério de Cristo se potencializa através daquele auxílio. Porque antes ele estava o quê? Na beira do lago, sendo apertado pela multidão. É uma questão física, natural. A voz dele estava sendo bloqueada, abafada. Ele não estava conseguindo alcançar a multidão inteira. Então o que Pedro proporcionou a ele? Emprestou o barco do fracassado para Jesus. Jesus afastou o barco da beira do lago. A voz dele foi potencializada para todas as pessoas. Jesus, quando entra no teu barco, Jesus, quando entra na tua vida, Jesus, quando entra na tua história, a palavra de Deus está sendo potencializada para alcançar o teu parente, que talvez não venha até aqui, mas você é o caminho, você é a ponte, você é a voz, o microfone, o megafone, o transmissor, que vai fazer com que a voz de Jesus chegue até a sua faculdade, vai fazer com que a voz de Jesus chegue até a sua família, vai fazer com que a voz de Jesus chegue até a sua vila, chegue até o seu trabalho. Então, quando você empresta sua vida para Jesus, o Evangelho de Jesus vai chegar muito mais longe. E quer saber outra? Eu não vou ler, eu só vou encerrar mesmo, porque o tempo já foi. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Você quer ver você trabalhar para alguém que você tem um retorno muito maior do que o que você investe? Chama-se Jesus Cristo. Você investe uma vida que não estava boa. Jesus conserta a sua vida. E Jesus não precisava dar galardão para ninguém. Não precisava. Só a salvação. Presta atenção, reflete aí na tua vida. Só a salvação já é o prêmio. Só a salvação já é tudo. Era para a gente glorificar a Deus de manhã, tarde, noite, madrugada, porque nós somos salvos. Nós vamos morar num céu de glória. Vai ter pessoas que vão ser lançadas no inferno, onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga, aonde há dor e ranger de dentes. E nós vamos para o céu de glória. Está na presença do Todo-Poderoso, aquele que é circundado pelos serafins, que constantemente dizem: Santo, 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 Santo,
Santo, santo é o Senhor. E nós vamos estar lá. Era para a gente glorificar a Deus sem parar. Só que além disso, Jesus Cristo vai te dar um galardão. E disse para Pedro ainda, Pedro que era o mais atrevido, né? A gente deixou casa, irmão, boleto, não sei o que. Tá bom, Pedro. Jesus disse, aqui nessa vida 100 vezes mais. Glória a Deus, aleluia. Aqui nessa vida 100 vezes mais. E na eternidade a glória. Aqui nessa vida 100 vezes mais. Olha para a tua história e vê se Deus já não trabalhou na tua vida. Vê se Deus já não tem te abençoado. Vê se Deus já não tem te sustentado. Vê se Deus já não tem aberto a janela do céu sobre a tua vida. Olha para aquilo que Deus já tem feito por você. 100 vezes mais. E aí Pedro vai lá e lança a rede sobre a palavra de Cristo. Fala, lançarei sobre a tua palavra. Ou seja, ele está transferindo a responsabilidade. Ele está provando Deus. Ele está provando a Deus. Transferindo a responsabilidade. Olha, sobre a tua palavra. Ou seja, se não der certo, o Senhor vai passar vergonha. Você pensa que Deus passa vergonha na minha e na tua vida? Deus quando manda, Deus quando emite uma palavra, ela irá e cumprirá o propósito para o que ela foi destinada. O Senhor já nos mandou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É o Senhor que garante. Abre a tua boca e prega Cristo, é o crucificado, como Paulo disse, que pregava em Corinto. É Ele que garante. Pedro vai e lança a rede. A bênção foi tão grande que Pedro não dava conta. Entendeu? Quando você se posicionar e Jesus operar, você não vai dar conta. Você não vai dar conta do que Jesus vai fazer através da sua vida. Vai ter que chamar gente para ajudar. Vai ter que compartilhar a bênção. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Aí quando ele teve aquela experiência, veio uma ideia maligna no coração dele. Falou, Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador. Olha que besta. Jesus não sabe que ele é pecador? Jesus não sabe que eu sou pecador, que eu sou miserável, que eu sou um trapo? Jesus sabe, querido. Jesus sabe quem somos nós. Vamos deixar dessa hipocrisia. Jesus sabe quem somos nós, nossos defeitos, nossas falhas, nossas limitações. Só que Jesus nos chama não baseado em nós, mas baseado no seu amor por nós. O sangue de Cristo, presta atenção, o sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Ele tomou a nota que era contra nós, onde Satanás foi lá e anotou, ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo, ele falou isso, ele falou aquilo, só verdades, e foi diante de Deus. Está aqui, Senhor. Aqui, ó, a pessoa com quem você quer ter comunhão, ó. É ele, ó, é ela. Jesus pegou e leu e disse, é verdade, ele fez isso mesmo. Só que olha o que eu faço com o teu processo aqui, ó. Na cruz, ele tomou a nota que era contra nós e cravou na cruz do Calvário, de modo que nós não temos mais nenhuma acusação contra nós, porque o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Assim Satanás não pode bloquear a ação de Deus através da minha e da sua vida, através da minha e da sua história. Pedro disse, afaste-se de mim que eu sou pecador. Jesus disse, fica tranquilo aí, meu querido, que agora você vai ser pescador de homens, você vai ser pescador de vidas, você vai ser pescador de pessoas que vão ter uma nova história. Aí Tiago e João, que não era besta, ouviu isso aí e falou, opa, tem coisa boa aí. Chegaram juntos, já grudaram junto. E aí quando voltaram para a margem, o que Pedro fez? Aí entra um mérito para Pedro, que nós precisamos aprender. Jesus prosperou. Meu Deus, perdoa, pastor. Jesus prosperou. Jesus abençoou. Jesus multiplicou. Jesus fez transbordar bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Mas o coração de Pedro, de Tiago e de João não estavam nas bênçãos, e sim
no abençoador. Deus vai te dar bênçãos, prosperidade. Deus vai trazer bênçãos do céu sem medida sobre a tua vida. Mas seu coração não pode estar nas bênçãos, e sim no abençoador. Pedro, Tiago e João, voltando para a margem, aquele barco que era o barco dos fracassados, agora é o barco dos vitoriosos. Agora é o barco dos vencedores. E sabe o que ele fez? Encostou o barco na margem, deixando tudo. Eu pedi para vocês guardarem na leitura. Deixando tudo. Você não pode ter exceção com Jesus. Jesus não tem exceção com você. Jesus não salva você parcialmente. Jesus morreu numa cruz do Calvário, sendo ele inocente, morreu pelos seus pecados. Deus o abandonou na cruz do Calvário, de modo que ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Não por causa dele, por causa de mim, por causa de você, por causa do seu pecado, por causa do pecado daquele que está no bar agora, por causa do pecado daquele que está na prostituição agora, por causa do pecado daquele que está assaltando agora, daquele que está matando um pai de família agora, por causa do pecado deles. Jesus morreu na cruz do Calvário, tá certo? E ele disse: está consumado, para que o plano salvífico estivesse aberto para nós. E aí, quando isso aconteceu, o que ele fez por nós? Nos deu bênçãos celestiais que nós não podemos nem imaginar. Então Pedro, o que fez? Pega esse barco, encosta aí, deixando tudo. Você quer ver Deus se manifestar de uma forma extraordinária? Você quer ver Deus operar maravilhas entre nós? Deixa tudo. Aleluia! Deixa tudo. Nada te prenda, nada te segure, nada te impeça, nada atrapalhe o poder de Deus sobre a tua vida. Deixa tudo e segue. Deixa tudo e segue. Deixa tudo e segue. Nessa vida, 100 vezes mais, na glória, eternidade, na presença de Deus. Vale a pena seguir o Nazareno. Muito obrigado. Deus maravilhoso, todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.